Vamos lá, gente. Olha só, na última aula da gente, matemática, a gente fez matemática 2, falou até sobre ângulos. E eu vou deixar esse videozinho gravado de matemática 1, que foi o primeiro capítulo, a gente não viu ainda. Então o primeiro capítulo fala de regra de 3, simples e composta. Vocês vão observar que essa apostila do primeiro ano ela é muita revisão nesse início. Então, regra de 3, simples e composta, vocês já estudaram isso. Deve ter sido no 7º ano, talvez vocês não lembrem. Então, nós temos que a regra 3, a simples inicialmente, nós podemos dividi-la em diretamente ou inversamente proporcional. Na regra composta, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter partes diretamente e outras inversamente. Então, vamos ter que fazer uma análise. Eu botei um exemplozinho ali, ó. Comprei 12 bananas. Comprei 12 bananas a R$3. Quanto pagaria se tivesse comprado 60 bananas? Então, se 12 bananas eu paguei, né, R$3, se tivesse comprado 60 bananas, eu ia comprar X, eu queria saber o valor, né, que é X. Bem, eu normalmente faço essa questão, eu fixo um X, uma setinha com X, e comparo uma coluna com a outra para ver se é diretamente ou inversamente. Então, se eu aumentar o número de bananas, vai acontecer o quê com o valor da banana? Também vai aumentar. Olha só a palavra. Eu aumentei, comprei mais banana. Eu vou ter um valor maior. Então, se aqui está igual aqui, elas são diretamente. Eu posso botar as setinhas todas para cima. Ou seja, quando as setinhas estão todas iguais, elas são diretamente. Se uma setinha estivesse para baixo, se eu comprasse, fizesse alguma coisa de um lado, que aumentasse um lado e diminuísse o outro, aí a gente chamaria de inversamente. Então nós temos, quando eu tenho aumento dos dois lados, ou diminuição também dos dois lados, eu diminuí uma coisa e a outra coisa acompanhou e diminuiu também. Aqui não. Se eu compro mais bananas, eu vou pagar mais isso em dinheiro. Então elas são diretamente. Aí diretamente você pode seguir a setinha. Quando a setinha está as duas para cima, a gente inverte a posição. O de baixo fica em cima, o de baixo fica em cima. Ficaria algo assim, ó. 60 sobre 12 igual a x sobre 3. Ou, se você tivesse fixado a setinha para baixo, você observar que ela ia ser assim. Também ia ficar para baixo. Então, também poderia escrever 12 sobre 60 igual a 3 sobre x. Não vai importar. Aí você vai fazer o quê? Uma multiplicação. Cruz credozinho assim, ó. Vai dar 12x igual a 6 vezes 3, 18, a 180. X vai ser 180 dividido por 12. X vai ser igual a 15. Então, 60 bananas eu gastaria R$15. Beleza? Copie isso aí para a gente fazer mais um. Vamos lá para o segundo exemplo. Um navio tem-se 20 marinheiros que comem todo o suprimento em 15 dias. Se aumentar para 30 marinheiros, quanto tempo que vai durar esses suprimentos? Bem, eu fixei uma setinha no X, fixei até para baixo, e vamos fazer a pergunta. Se eu aumento o número de marinheiros, o que acontece com o número, os dias que a comida vai durar? Se eu aumento o número de marinheiros, os dias que essa comida vai durar, vai diminuir. Então, se eu aumentei um lado, eu diminui o outro. Então, elas são inversamente proporcionais. Viu a palavra? Quando eu aumentei um, diminuiu o outro. Aumentei, diminuiu. Então, isso que tem que ficar ligado. Então, se uma está para cima,
eu escrevo 30 sobre 20, que eu posso até cortar os zeros. Se uma está para baixo, eu mantenho 15 sobre x. E aí, na verdade, eu tenho 3 sobre 2 igual a 15 sobre x. Eu tenho 3x igual a 30, é isso? X igual a 10. 10 dias que essa comida vai durar com 30 marinheiros. Observaram isso? Tem que ficar ligado nessas perguntas. Quando um aumenta, o outro diminui. Vamos fazer mais um exercíciozinho, ó. Coloquei aqui. Deixa eu trocar isso aqui. Se, com velocidade de 60 km por hora, fui de carro a Niterói e levei 16 minutos. Voltei em 12. Qual é a velocidade média da volta? Bem, então vamos ver aqui. Velocidade média da volta. Vamos comparar. 60 km fiz em 16 e x em 12 minutos. Fixei aquele ali, mas vamos fazer as perguntas. Na simples eu nem preciso fixar. É mais fácil fixar na composta. Então a gente só faz uma pergunta. Se eu diminuir meu tempo para chegar lá em Niterói, para voltar, foi porque eu aumentei a velocidade. Então, se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo que eu levo? Diminui. Então, quando eu aumento, vou até apagar essa setinha, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Olha que lindo. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu aumento x, se ela está para cima, inverte o de baixo. Se 16 está sobre 12, e vai ficar assim. Vai ficar 12x, beleza? Vai ficar 12x igual a 16 vezes 60. Então vamos lá. 12x vai multiplicar 12x igual a 60 vezes 16, 960. Vai dividir 960 por 12, vai dar 80. 80 km por hora. Então ele foi a 60, voltou a 80. Isso diminuiu aí 4 minutos a volta dele. Ok, gente? Então vamos para fazer as compostas? Vamos lá para diretamente as regras de três compostas. Então eu botei aí. Por que ela é composta, gente? Porque ela não é com 2 elementos só, igual a simples. Ela é com 3 ou mais. Tem regra de 3 que pode ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E aí você precisa comparar todas elas. Então eu tenho 1, 2, 3. A partir de 3 é composta. Então eu tenho que comparar a minha incógnita com as coisas aqui para eu descobrir se elas são direta ou inversa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Nós temos 50 funcionários fazendo 10 armários em 5 dias. O dono lá da fábrica tem 20 armários para fazer em 2 dias. Bem, ele quer saber quantos funcionários ele vai precisar fazer para fazer isso aí. Ou seja, eu estou aumentando o número de armários. Então, nesse caso, eu vou fixar uma setinha para cima. E vou botar o seguinte. Se 50 funcionários vão fazer 10 armários, vamos comparar com essa aqui. Para fazer 20, para fazer mais armários, eu preciso de mais funcionários. Então, se eu aumento o número de armários, eu também aumento o número de funcionários. Então, elas são diretamente, porque eu falei a palavra aumentar dos dois lados. Eu aumento o número de funcionários para fazer aumentar o número de armários. Beleza. Bem, se eu aumento o número de funcionários, eu faço o que com os dias? Eu aumento o número de dias? Não, eles vão trabalhar menos, tem mais funcionários. Então, se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo o número de dias. Pronto. Essa são diretamente, essa e essa são inversamente. E como é que a gente resolve esse caso? A gente faz o seguinte.
Aonde tem X, ela fica isolada. Ó, setinha para cima. Errei aqui, ó. Deixa eu apagar. Setinha para cima, X sobre 50. O embaixo vai para cima. E aí, esse não X, eu ponho igual. Vezes o que sobra. Nesse caso, sobram duas S e S. Ah, se fosse mais uma, eu botava mais uma. Se fosse mais uma, se tivesse 1, 2, 3, 4, 5 coisas, eu ia botar 1, 2, 3, 4 se multiplicando do lado de cá sozinho. Só que no nosso caso nós só temos essas duas aí. Então nós temos setinha subindo aqui, inverte, 20 sobre 10. Que eu vou dar lá um corte logo, só isso aí. Setinha descendo, 5 sobre 2. Então x sobre 50 vai ser igual. Como é que multiplica? 2 vezes 5, 10. 1 vezes 2, 2. Beleza? Posso até cortar logo isso aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5. Então vai ficar x sobre 50 igual a 5. Vai dar x vezes 1, x. 50 vezes 5, 250 funcionários. Beleza? Essa é a regra de 3 compostas. Vamos apagar, copia aí que eu vou fazer mais uma. Vamos lá. Duas máquinas imprimem 600 folhetos deixa eu apagar aqui que eu tinha feito isso aqui, mas eu quero explicar antes. 600 folhetos, 600 não, 6.000 folhetos em 18 dias. Em quantos dias 4 máquinas imprimem 8.000 folhetos? Então aqui eu tenho 6.000 e aqui eu tenho 8.000. Bem, o que a gente faz? Aquilo que eu já falei para vocês, a gente fixa. Eu vou fixar o lado do X e vou comparar com as outras duas colunas. Essa aqui e essa aqui. Bem, aí eu vou comparar aqui. Se eu estou aumentando o número de folhetos produzidos, eu estou aumentando o número de dias trabalhados. Então, se eu aumentei aqui, eu aumentei aqui. Se aumenta, a setinha já não está para cima, então eu vou botar para cima porque elas são diretamente, elas vão ficar iguais. Mesma setinha, tá? Se elas tiveram a mesma coisa dos dois lados, e aqui está com a setinha para cima, elas se mantêm para cima porque elas são diretamente. Eu aumento o número de folhetos, eu aumento o número de dias. Agora, comparando o lado de cá. Se eu estou aumentando o número de máquinas em relação aos dias, eu vou diminuir o número de dias trabalhados, porque eu tenho mais máquinas para fazer o serviço. Então, se eu aumento o número de máquinas, diminui o número de dias. Então, se uma seta está para cima, essa aqui tem que estar para baixo. Se eu fixei ela para cima, essa tem que ficar para baixo, porque elas são inversamente. Porque uma aumentou e a outra diminuiu. Eu falei, aumenta o número de máquinas, diminui o número de dias. Então, se eu fixei a seta para cima, ela tem que ficar ao contrário da que eu fixei. Então, eu vou ficar com 18, né? Para cima, x sobre 18 é igual, multiplicando, 2 sobre 4 e subiu, 8 sobre 6. Já cortei os zeros todos, que é para a gente ficar só com 8 sobre 6. Então vai ficar x igual a sobre 18 é igual a 16 sobre 24. Beleza? Quando eu multiplicar, vou fazer um cruzcredinho, né? Vai dar 24x igual a 18 vezes 16, que vai dar 288. E aí eu vou dividir 288 por 24, x vai dar 12 dias. Então, para fazer 8.000 folhetos, eu vou ter 12 dias. Ok, gente? Vamos lá, vamos fazer esse último exemplo aí. Esse exemplo aí eu coloquei de propósito, porque tem mais coisas para a gente analisar. Se 10 operários fazem 150 metros de uma construção em 18 dias, em 8 horas de serviço, quantos dias levarão 20 operários trabalhando 6 horas por dia para fazer 187,5 metros nessa hora? Então, 10 operários fazem 150 metros trabalhando 18 dias em 8 horas. 4 coisas, né? Se você observar, 1, 2, 3, 4.
Então, 20 operários vão fazer 187,5 metros de muro em X dias trabalhando 6 horas. Primeiro passo, fixar o X, lembra? Vou fazer uma setinha para cima. Se for diretamente proporcional, a setinha fica do mesmo lado, as duas subindo. Se for inversamente proporcional, essa já está subindo, a outra tem que ficar descendo. Então, quando eu tenho palavras diferentes, elas invertem a posição. Essa já está fixa, quem vai inverter é a próxima. Se elas tiverem palavras iguais, essa está fixa para cima, a outra vai ficar também comparada a ela. Então, vamos lá. Vou comparar primeiro aqui. Se em 18 dias eu estou trabalhando 8 horas, se eu diminuir o meu número de horas, eu aumento o número de dias. Eu diminuo as horas e vou trabalhar mais. Então, ó, inversamente. Vou fixar ela para baixo porque vai ficar contrário a essa que eu fiz para cima. Se, agora já comparei, agora eu vou comparar essa com essa. Se os caras fazem 150 metros de construção em 18 dias, se eu aumentar a construção para 187, eu faço o que com os dias? Eu aumento também. Eu aumento a construção, eu aumento o número de dias. Então, são diretamente, tem que ficar no mesmo lado. Se 10 operários vão trabalhar 18 dias, 20 vão trabalhar menos. Então, se eu aumento o número de operários, eu diminuo o número de dias. Inversamente, vai ficar o contrário da minha fixada lá. Pronto. Agora é só montar. Vamos lá. Lembrando, o que tem X fica isolado de todo mundo. Setinha está para cima. Então, o X fica em cima do 18. E multiplico os outros 3 em forma de fração. Então, vamos lá. Setinha está para baixo, 10 sobre 20. Que eu já vou cortar um zero, vou ficar 1 sobre 2. Setinha está para cima, 187 tem que ficar em cima. Setinha está para baixo, o 8 vai ficar sobre o 6. O que eu vou fazer? Multiplicar isso tudo aqui. X sobre 18 é igual a 1 vezes isso, vezes isso. Em cima vai dar 1.500. Embaixo vai dar 300. 300 vezes 6, 1.800. Claro que eu vou cortar esses zeros. E vou fazer 18 vezes x igual a 15 vezes 18, que vai dar 270. Vou dividir 270 por 18, vai dar 15. Então, são 15 dias para fazer aquele pedaço a mais ali de construção. Então, gente, isso aí foi o capítulo 1 de Matemática 1, ok? Qualquer dúvida é só me mandar. Falou, gente? Um abração. Valeu. Copia aí.